Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na Barreira, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Está no ar a edição de número 5 do nosso podcast. Aqui vos fala Caio Meireles e eu estou aqui com ele, Lucas Ribeiro, para comentar tudo o que rolou e está rolando sobre mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2022, a quinta rodada. Lucão, seja muito bem-vindo. Obrigado, Caio. Boa noite a todos. Um feliz Dia das Mães para todas as mães do nosso Brasil. Meu destaque vai para a vitória do Botafogo hoje, que só eu acreditava que o Botafogo iria ganhar. E cara, a rodada com bastante surpresa, né? Derrota do Atlético, derrota do Flamengo, Palmeiras empatando, que também é um resultado surpreendente. E vamos ver aí, vamos passar pelos jogos dessa rodada que ainda tá rolando, inclusive. Exatamente, muito jogo para falar, muito jogo bom, e também das partidas que estão acontecendo, que são 4, inclusive, no momento que eu falo isso, o Corinthians abre o placar lá em Bragança, 1-0, gol do Renato Augusto. Bragantino saiu jogando errado e está atrás do Timão, que com a vitória vai assumindo a liderança deste Campeonato Brasileiro. E vamos começar, acho que até agora, pelo menos, o melhor jogo da rodada, Lucão. Aí lá no meu condomínio, os caras aí chupam neto! Eu não jogo mais! Não sou eu que jogo! São vocês! Seus Zé Ruela desgraçados! Botafogo e Flamengo. Botafogo 1-0, gol do Hérisson El Toro. Flamengo foi operado ou Gabigol estava impedido? Olha, eu confesso que você vendo o lance, eu vi o lance várias e várias vezes, eu não achei que estava impedido. É porque eu não sei mais o que é parâmetro ali de impedimento, se o braço conta, se não conta, então é meio confuso. Principalmente para quem não entende das regras de arbitragem, é bem confuso. Do jogo, cara, por mais que o Flamengo não venha jogado bem, foi um amasso do Flamengo. O Gatito Flamengo mereceu ganhar, viu? Sim, o Gatito foi o homem do jogo. Depois a gente vai entrando na questão Jorge Jesus, mas o gol do Botafogo, você acha que o Hugo falhou ou realmente a bola foi muito forte? Na minha opinião, ele falhou. Falha do Neneca, a bola foi em cima dele. A bola foi em cima dele, ele foi com o braço só ali, não tinha necessidade nenhuma, ele Exato. podia fazer algo mais simples, né? E não foi um chute a queima-roupa, o Hérisson tava na entrada da área, sabe? Exatamente. A bola não fez curva, a bola não desviou, a bola não foi nada, a bola foi em cima dele. Acho que rolou um certo preciosismo, ele não precisava ter ido com uma mão só, até porque se ele tivesse melhor posicionado, ele tinha pegado aquela bola ali, tranquilamente. Sim, concordo. E a polêmica da semana, né, do Jorge Jesus dando prazo até dia 20 pro Flamengo se manifestar. Cara, isso é inacreditável. Pior que é logo na semana, né? O Flamengo vai e perde pro Botafogo. Sim. Sobre o lance do Gabigol, também não acho impedimento, principalmente na imagem que o VAR soltou, em que a bola está fora do pé do Everton Ribeiro. Sim. No momento em que o Gabigol está à frente, então a gente leva a crer que quando a bola estava no pé, o Gabigol estava na mesma linha. Acho que o Flamengo foi operado, mas mereceu vencer. O Gatito fez toda a diferença e acho que pesou o psicológico desse time do Flamengo. Essa questão do Jorge Jesus aí, cara, não adianta. Enquanto ele não voltar, vai ser isso. Ninguém vai ter paz. Mas aí entra outra questão. Até pela arrogância dele, tanto que é um personagem que nem no Benfica, que foi o time que ele ganhou alguns títulos, ele é querido, saiu, o trabalho dele foi péssimo, quase que o Benfica fica de fora das oitavas da Champions, e o trabalho dele foi péssimo, pelo que a expectativa que tinha, tudo pelo que ele fez no Flamengo, e que ele já chegou pedindo um monte de coisa, como se ele fosse um deus lá em Portugal, e foi um trabalho bem decepcionante. Essa questão, e voltando ao Flamengo, o Flamengo na quinta-feira também não fez um bom jogo. Jogou mal, hein? Mereceu perder. Achei que mereceu perder. O Isla foi, nossa senhora, que partida horrorosa do Isla. E o Flamengo só empatou porque tem um bom elenco. Tem o Arrascaeta, que é o melhor meia do Brasil, e o Pedro entrou, no que ele entrou, ele já fez o gol e foi uma boa partida do Pedro, né? Essa questão da declaração, acho que
isso afetou bastante o Flamengo e foi nítido hoje que, por mais que o time jogou, conseguiu jogar, mas não, isso abala o time, não tem jeito. Não, a bala. E querendo ou não, era o dia do Gatito. Acho um baita goleiro, inclusive, o Gatito. Ele deve ter feito umas 7 defesas ali, tranquilamente. Mas esse é um problema do Flamengo antes de Paulo Souza, que é a quantidade de gols que esse time perde. É impressionante. Cria muito, mas ao mesmo tempo erra muito também. O Arrascaeta, pelo menos, perdeu um gol ali na cara. Gabigol perdeu o gol na cara. Bruno Henrique perdeu o gol na cara. O Arrascaeta ele perdeu o gol no último lance do jogo, em cima Foi do Gatito. com o gol aberto, ele chutou em cima do Gatito. Então é complicado. Claro que vão culpar o Paulo Souza, porque o treinador sempre é o culpado, mas tem que colocar na conta dos jogadores também. E essa questão do JJ não adianta. Ele vai ter que voltar um dia para o Flamengo. Não acho que é agora. Difícil que eles demitam o Paulo Souza, pelo menos nesse momento da temporada, até porque se demitir ele agora vai ter que pagar uma multa milionária, e não é porque o Flamengo tem grana que eles estão rasgando dinheiro, mas não adianta, enquanto o JJ voltar e ganhar tudo ou ser um grande fracasso, ninguém terá paz nesse time do Flamengo. Diretoria, jogador, comissão técnica, ninguém. Hoje É. jogou para vencer o Botafogo, mas foi incompetente. Fato. Jogadores do Flamengo foram incompetentes. E igual aquele lance final, eu fiquei pensando nisso a tarde toda. A bola que o Davi Luiz perde ali no último lance do jogo, que ele bate para fora. Você viu esse lance? Vê. Pô, beleza. Perdeu o gol. Tá, mas cara, o Flamengo tem do meio pra frente ali, contando com os reservas, pelo menos uns 8 jogadores que podem definir uma partida. Não é o Davi Luiz que tem que estar ali pra bater essa bola, dentro da pequena área, entendeu? Exatamente. Então, não adianta. Tem coisas no Flamengo que, independente do treinador que estiver à frente do time, não serão resolvidas tão fácil. E o Jorge Jesus, totalmente antiético, né? Isso não adianta, cara, isso não existe. Não existe falar o que ele falou com, pô, conterrâneo, ambos são de Portugal. Ele sabe a pressão que é treinar o time do Flamengo e ele me solta essa nas vésperas de um clássico contra o Botafogo. Só se falou disso essa semana. Exatamente. Entendeu? Isso não pode, não pode. Dizem que não foi bem aceito internamente. Só que hoje, antes do jogo começar, toda a torcida do Flamengo vaiou o Paulo Souza. Cara, é o que eu tinha falado na semana passada, né? O torcedor, ele tá muito mal acostumado e eu, até que a gente tava discutindo o caso do Botafogo, né? E eu vejo que essa talvez seja uma tendência com essa questão das SAFs e tudo mais, que é aquela cultura do imediatismo, né? Então, vai ter essas vaias, tanto no jogo do Botafogo quanto no jogo do Flamengo hoje, cara, não leva a lugar nenhum. O pessoal acha que, tipo, vou vaiar pra ver se os caras tomam vergonha na cara. Não vai. E o exemplo disso foi hoje. O torcedor ele vai querer ganhar sempre. Isso é certo. Mas ainda assim tem que apoiar, cara. Tem que apoiar. Tudo bem, são 6 meses de Flamengo e é um time que está começando a evoluir agora. Então o Sim, eles, torcedor fica com o pé atrás. Mas o JJ é rei lá no Rio de Janeiro, né? Não tem como. e tem a questão também do Flamengo ter muito jogador machucado, né? O Flamengo não tem zagueiro. O único zagueiro hoje é o Davi Luiz. Jogou o Arão, que inclusive errou no lance do primeiro gol, né? Ele foi cortar a bola ali, Então, furou e deixou no pé do Erisson. ele errou hoje, ele fez gol contra na quinta. Então, cara, vai ser difícil arrumar essa zaga do Flamengo com as peças que tem disponível. Que às vezes eu vejo que o departamento médico do Flamengo, ele é bem parecido com o do São Paulo esse ano, essa gestão Rogério, ele melhorou um pouquinho. Mas o departamento médico de São Paulo também o cara entrou ali, ele para sair eu acho que é no mínimo 6 meses, em qualquer lesão. E o volume de lesões também, né? Tá todo mundo machucado. O Flamengo tinha 8 lesões pro jogo de hoje. É muita coisa. Não tem time que aguente, sabe? Ainda mais nessa pegada, nesse calendário de jogos. O Paulo Souza não roda tanto assim o time, então vai continuar acontecendo. Não tem como. E cara, pro Botafogo, por mais que tenha jogado pior que o Flamengo, venceu, conseguiu se segurar. É um time que tá tomando forma ainda, mas eu tô gostando bastante desse trabalho do Luiz Castro. Gosto ali dele Time à beira do gramado, sabe? Ele sim, joga sim. junto com o time, então tem tudo para colher bons frutos ao longo do Campeonato Brasileiro. E é um time que já mostrou poder de reação, né? Que ele buscou, ele no primeiro jogo ele perdeu o Corinthians, mas quase saiu com empate, ele empatou contra o Atlético, poderia ter virado inclusive esse jogo contra o Atlético Goianiense, empatou contra o Juventude. Não é aquele time que convence ainda, mas
Ele tá tomando forma. E já tem um pouco das. Tipo, já tem ideia de jogo meio que estabelecida. É a questão da execução e do entrosamento, que isso realmente vai demorar. Não tem jeito. E aparentemente vai trazer o Zahavi agora no meio do ano. Ofereceu 21 milhões por ano para o Zahavi. É um bom atacante. Israelense de 25 anos, né, que não renovou com o PSV, está livre no mercado, tem tudo para ser o novo camisa 9 do Botafogo, que hoje só tem o Erisson, né? Tem o Matheus Nascimento ali, mas o Matheus É Nascimento não é um muito. centroavante. Exato. E é muito novo também, né? Ambos são muito novos, né? Mas o Matheus principalmente. Com a vitória, o Fogão foi para a 7ª colocação, chegou a 8 pontinhos, e o Flamengo ficou ali estacionado, 14º lugar, 5 pontos para o Flamengo. Mal, hein? Muito mal nesse começo de Campeonato Brasileiro. Na verdade, todos os grandes favoritos estão mal nesse começo de Campeonato Brasileiro, então está dentro do esperado, pelo menos dessas 5 primeiras rodadas. Quais seriam, por exemplo? Organização tática, defesa, ataque, lateral. Eu que lhe faço a pergunta. Pô, eu acho que você tem tudo para ser um bom treinador. Mas o treinador é você. Sim, pois é. Não, você viu todos esses erros aí, eu acho que você tem grande chance de ser um bom treinador. Falando em favorito, o galão da Márcia, o Atlético Mineiro, chega ao seu 3º jogo sem vitória neste campeonato. Jogou novamente contra o América Mineiro, já tinha vencido no meio de semana pela Libertadores 2-1. Dessa vez o Coelhão mandou de volta o placar, venceu o Atlético com méritos, o América jogou muito bem. Você viu esse jogo? O que você achou? Principalmente mais uma partida de muito, não vou dizer choro, né? Muita reclamação por parte do Galo. Eu achei que o América ele merecia ter ganhado o jogo, como foi. Jogou melhor. A gente vai bater nessa tecla todo episódio. Transição defensiva do Atlético Mineiro, ela é muito limitada. Uma bagunça esse jogo. Então, esse jogo foi como eu disse. O Atlético ele não jogou bem, não foi aquele Atlético que a gente está acostumado a ver jogar. Teve suas chances sim, mas não. O América foi melhor e mereceu a vitória. Primeiro tempo ele poderia ter saído com um placar maior se não fosse o Everson, que fez uma defesaça ali no primeiro tempo, depois do lance do pênalti. E agora pro Atlético tem que ver como que o Turco vai arrumar essa transição defensiva, que ficou nítido que é a deficiência do time e que os adversários já estão começando a explorar. O América, ele já estava encaixado. Acho que faltava uma mudança de posicionamento ali e tal, que fizesse com que esse time jogasse melhor. Estou gostando do América. Eu não achei que jogou na Liberta, eu não achei que jogou mal também contra o Atlético. Não jogou mal. Achei que jogou bem. E cara, vai ser um time bem interessante de ver jogar, vai dificultar muito a vida dos adversários. Eu acho o ataque do América, a rotação que ele faz ali com o Paulinho Boia, o Felipe Azevedo e quem jogou ontem, se eu não me engano, foi o Mateuzinho. Eu acho a rotação que ele faz, a movimentação dos jogadores, eu acho bem interessante. Então é um time para ficar de olho mesmo. Gosto do trabalho. O Wagner Mancini é um treinador ok, vai. Muita gente reclama, mas acho que ele faz um trabalho aceitável no América Mineiro. Foi mal no Grêmio, fato, mas voltou bem no América e ainda tem chances na Libertadores, segue vivo nessa briga pela classificação. Preocupa o Atlético Mineiro, já tem gente por lá pedindo a volta do Cuca. Acho cedo, até porque tá claro, como você comentou, o problema desse time do Atlético é a recomposição defensiva. Com o Cuca era um time muito mais conciso do que é hoje com o time com o Turco. Então, se ele pelo menos ajustar nesse aspecto, já tem uma diferença boa, até porque lá na frente esse time do Atlético é muito eficiente. Mais uma vez, reclamaram bastante de um lance de pênalti para o Atlético que, para mim, não tinha que marcar. O jogador tá com o braço atrás do corpo, o braço tá recolhido, bate no braço, mas, gente, tem hora que vai bater no braço e não vai ser pênalti. O time do Atlético Mineiro também ele reclama muito. E acho que isso está pegando bastante nessa temporada, a questão temperamental desse time do Galo. Perde a cabeça muito fácil. Ontem era um resultado que poderia ter buscado contra o América e acho que esse nervosismo atrapalhou nessa busca. Será que esse nervosismo também não é pela sequência, vamos dizer assim, negativa dos últimos jogos? Com certeza influencia. Beleza, ganhou do América na Libertadores, mas vinha de empates que claramente o Atlético merecia ter ganho o jogo. E teve o jogo contra o Goiás também, que teve o lance
que a galera reclamou bastante, cara, essa questão de ficar reclamando toda hora, o Palmeiras tinha muito disso. Chato, hein? Nossa, muito chato. E a gente inclusive vai falar daqui a pouco do Palmeiras, que teve um lance que foi meio polêmico também, né? Todo jogo vai ter, sabe? Até porque o VAR no Brasil ele não funciona. O VAR não, né? Quem opera o VAR não funciona. Se bem que nesse jogo do Atlético, marcação do pênalti do América correta. Acho que é o Nathan Sim. Silva que tá na bola ali, ele sai jogando errado, depois ele puxa dentro Não, da foi área. o Alan. Foi o Alan? Ele sai jogando errado e ele comete o pênalti. Então. De qualquer forma, pênalti bem marcado. Do cruzamento do Hulk que bate no braço, não achei pênalti. E belo gol do Cáceres no segundo gol do América. O América que com essa vitória foi a 9 pontos. 2 vitórias seguidas já nesse Brasileirão. O Galo, para mim, a principal decepção do momento. Como eu comentei, 3 jogos sem vitória, tem 8 pontos, está na 6ª colocação, perdeu 3. O América com a vitória ganhou 7 posições. E é isso, o América segue vivo na Libertadores, dependendo da combinação de resultados. E o Atlético Mineiro, digamos que bem encaminhado a classificação, precisa agora se reabilitar nesse BRzão, senão a cobrança do Turco será cada vez maior e, querendo ou não, sempre existirá a sombra do Cuca, né? Que ano passado só não ganhou a Libertadores, de resto ele levou tudo. É difícil superar? É difícil superar, mas poderia entregar mais do que vem entregando esse time do Galo. O D'Alessandro, e aí? Bora! O que dá pra falar aí? O que foi? O que dá pra falar? O que foi? O que dá pra falar? Perdemos o jogo. Aonde? Falando em entregar, também teve ontem na Arena da Baixada Atlético Paranaense e Ceará 1-0 pro Atlético, que somos obrigados a falar sobre o que foi feito com o Fábio Carille, né? 21 dias à frente do Atlético Paranaense, foi demitido, não, tudo bem, perder do The Strongest pode ser em Marte o jogo, com altitude ou sem altitude, perder de 5-0 do The Strongest é inaceitável, mas gente, são 20 dias à frente do clube. Pô, eles sabiam quem ele estava contratando. Não acho o Carille um treinador ruim, até porque eles contrataram o Felipão para substituí-lo, né? Então, dá para perceber que esse time do Atlético não tem identidade nenhuma e a diretoria não sabe o que está fazendo. Lucão, disserte sobre a demissão do professor Carille, injustamente demitido. Para mim, o Atlético ele tá tomando todas as decisões de um time que quer jogar a segunda divisão. E isso começou do ano passado com a contratação do Alberto Valentim. Eu acredito que o time ele queria que o Paulo Torre continuasse no comando, que ele tá fazendo um bom trabalho, inclusive. Mas Valentim chegou, para mim, o Atlético só foi ladeira abaixo. Essa decisão por mais que tenha perdido o jogo, cara, 21 dias, você só demite um treinador com esse tempo se tiver algum caso grave ali internamente. Não, só se ele bater no presidente, pô, isso não existe. Se demitir um cara com 21 exato. dias. E detalhe para esse jogo, que essa vergonha, que o Atlético tomou, se eu não me engano, 4 gols de cabeça. Todos os gols foram de bola parada. Só que, se eu não me engano, foram 4 gols de cabeça. Não, uma bagunça. Não tem nem comentar as decisões que o Atlético está tomando. É nítido de um time que vai brigar para não cair se continuar desse jeito. Apesar de ter ganho ontem, inclusive o Atlético mereceu ganhar, porque só o Atlético jogou. Acho que o Ceará, se ele teve umas 4 chances, foi muito. Quase fez um golaço eu não lembro qual que era o jogador, mas quase fez um golaço numa jogada que o cara deixou 2 jogadores no chão. Aí, quando ele foi tirar o 10, o zagueiro do Atlético se jogou na bola e mandou pro escanteio. O Ceará me surpreendeu a maneira que o Ceará jogou. Não sei se é devido a cansaço, que é um time que não tem esse elenco para disputar mais uma competição. Jogou muito bem acho que foi terça-feira que ganhou em casa, ganhou sem susto nenhum. Já tá praticamente classificado, se já não estiver classificado. Classificado já. E o único time 100% na Sul. Então, jogou muito bem, só que não foi o Fortaleza do meio da semana, não foi o mesmo de ontem, e o Atlético mereceu até ganhar demais. Só que o Terans, que foi cobrado pelo Carille na coletiva de imprensa, eu acho que ele sentiu essa decisão da diretoria e não jogou absolutamente nada ontem. Perdeu até pênalti ontem, né? Sim, nossa, ele tava Acho que ele não deprimente. tinha perdido, na verdade, até agora pelo Atlético. Foi o primeiro que ele perdeu. Foi. Esse time do Vozão é complicado.
complicado, né? Porque você pega na Libertadores não, né? Na Sul-Americana. 4 partidas, 4 vitórias, classificado, já garantido na próxima fase. Aí você olha para a tabela do Campeonato Brasileiro. 3 pontos. Ganhou só na... O Ceará tem um jogo a menos, né? Ganhou só na primeira rodada contra o Palmeiras aqui no Allianz. De lá para cá, 3 derrotas. Talvez seja o caso de um clube que não tenha um elenco forte o necessário para aguentar essa maratona de jogos e para suportar 2 competições. E acaba sentindo em uma delas. Não acho que eles estão errados, se realmente essa é a ideia, em ter priorizado a Sul-Americana agora para já se garantir na próxima fase e aceitar dar umas derrapadas no Campeonato Brasileiro para dar uma atenção maior daqui para frente. Até porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro. O Atlético Paranaense sabe muito bem disso, mas vem se reerguendo e já venceu 2 partidas nos últimos 3 jogos. De qualquer forma, o Ceará precisa abrir o olho. Atualmente está na zona de rebaixamento. Gosto do time do Ceará, gosto do Dorival Júnior. Acho um técnico injustiçado. Gostaria de dizer também que o Santos está ganhando por 4-1 do Cuiabá, tá? Ah, não, mas já saiu o 4. Aqui Pois tá é. 3. Aqui tá 3 ainda. 3-1, desculpa, eu falei errado. O Atlético Paranaense é difícil esperar alguma coisa quando você traz um treinador que tem características parecidas com o que você acabou de demitir. Carille e Felipão não são treinadores que têm times que jogam pra frente. A diferença é que os últimos trabalhos do Carille, por mais que contestados, são melhores do que os últimos trabalhos do Felipão. Por exemplo, eu não acho que o Carille foi tão mal assim no Santos, ainda mais com o material humano que ele tinha por lá. Qual foi o último bom trabalho do Felipão, você lembra? Eu não consigo lembrar agora. Foi o Palmeiras de 2018, né? Que foi campeão. E campeão daquele jeito, que o time não. Exato, não era um time que jogava pra frente, era um time brigador, só que o elenco daquele Palmeiras era melhor do que esse elenco do Atlético Paranaense. Ô, Caio, pelo visto você tava certo, 4-1 Santos. Obrigado. Peixão, então, passeando pra cima do Cuiabá. Peixe que com essa vitória vai assumir a liderança do brasileiro, né? E só pra fechar o Felipão, cara, é difícil esperar que ele consiga tirar alguma coisa desse time do Atlético Paranaense. Muito difícil mesmo. Não, concordo plenamente. Agora é questão de esperar. Pro torcedor do Atlético é ter fé mesmo. Porque eu mesmo não acredito muito nesse time. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, né? Já diria Marcelo Falcão. O Atlético Paranaense, 12º colocado, Vozão, 17º na zona de rebaixamento, tem que abrir o olho. Semana de clássico não tem um amigo nenhum do São Paulo, tudo inimigo, eles lá do lado de lá, né, defendendo os Bambi lá, eu do lado de cá torcendo, defendendo os Bambi, né, não sai uma gente de gambá, o Marco Aurélio cansa de chegar no presidente e chama coisa de gambá. E falando em treinador na verdade, né, treinadores não, em treinador que é amado por um e odiado por outros, quero falar de Palmeiras e Fluminense. Fernando Diniz, que oficialmente estreou pelo Flusão no meio de semana, pela Sul-Americana contra o Junior Barranquilla. Com vitória, segurou o Palmeiras no Allianz. Jogo meio sonolento também, viu? Não esperava mais pela proposta de jogo dos dois times, mas conseguiu sair de lá com um pontinho, coisa que não é fácil. Gols de Dudu e Cano. Se você conseguiu superar o primeiro tempo desse jogo, que foi bem abaixo, e assistir o segundo, o que você achou da estreia do Mister Fernando Diniz no seu retorno ao Fluminense? Por incrível que pareça, eu achei boa. Dá para ver que o time já tá ficando com um pouco da cara dele. Inclusive, no primeiro tempo, eu acho que o Fluminense, o que seria normal, teve muito erro de execução. Teve umas jogadas que deu para ver que já são ensaiadas com a chegada do Diniz, até o escanteio lá, que foi o lance da lesão do Ganso, infelizmente, né? Eu queria muito ver esse trabalho do Diniz com o Ganso sendo titular, que vinha jogando bem, jogou bem no meio da semana. Segundo tempo, o que você falou resumiu bem. Foi um jogo bem truncado, porque o Palmeiras, ele não, em nenhum momento ele subiu para marcar o Fluminense, igual eu costumo marcar, porque os times do Fernando Diniz, eles buscam os jogadores, eles vão muito de encontro à bola para ter aquela rotatividade. Então, eles meio que empurravam até o meio de campo pro time do Fluminense ficar no campo dele, e aí só cercava e recuperava a bola. E o jogo ficava meio truncado por causa disso. O lance falando já da polêmica que teve,
que não foi tanta polêmica, mas o Salve Spínola que falou que foi pênalti. E não foi La- pênalti também, né, gente? Não, é a Então, central do apito, cara, meu Deus. o lance do Rony ali, dá pra ver nitidamente que ele já se joga antes do Fábio chegar nele. Ele se joga, ele tropeça nele mesmo e se Então, joga. o Salve falar, o pé do o Fábio encosta no pé do Rony, não. O Rony deixa o pé e já tava se jogando, ele deixa o pé e o Fábio acaba encostando. Tanto que eu acho que nem o Rony mesmo ele reclamou desse lance. Acho que ninguém do Palmeiras, se eu não me engano. E então, e um jogo foi bem truncado, foi bem tenso também, né? Eu não esperava um jogo tão quente assim. E por incrível que pareça, o Fred nesse jogo não, Não foi expulso, né? sim, não, Por, não arrumou confusão com ninguém. por Cara, incrível que pareça. o Fred é um negócio impressionante, mano. Ah, cara, é patrimônio histórico, né, do Campeonato Brasileiro. Porque é inacreditável as coisas que ele faz. E o Fluminense, vamos ver agora com o Diniz como é que vai ser. Já tem aquele negócio de ter mais a posse e tudo. Acho que é um time que precisa de mais peças. Eu olhando assim o time hoje, as laterais do Fluminense, o Samuel Xavier, ele é bem limitado, cara. O Precisa Caio de Paulo, peças que tenham o estilo do Diniz, né? sim. Apesar que no meio ali, até o Wellington, que não é muito aquele jogador de sair jogando tudo, ele fez uma boa partida hoje. Mas a defesa do Fluminense eu acho que é bem. As laterais principalmente, acho que são bem contestáveis, né? Os trabalhos do Diniz também, os times que ele pegou não tinham laterais brilhantes, né? É, até Vide porque, São Paulo. né, se ele treinar qualquer time no futebol brasileiro aqui hoje, dificilmente ele vai ter isso em mãos. Sobre a central do apito, é um desserviço ao futebol. No jogo do Flamengo, a mesma coisa, o Paulo César ficou tentando justificar o fato da imagem que o VAR apresentou não ser a que a bola sai do pé do jogador. E o Sálvio, pelo amor de Deus, gente. Falar que aquilo é pênalti, vendo a imagem em câmera lenta na sua cara, é passível de demissão. Só que aquilo também, são árbitros que quando apitavam já não eram tudo isso. Agora então, como comentarista, piorou. Segundo, o Paulo Henrique Ganso, uma pena, melhor momento dele com a camisa do Flusão. E o Fernando Diniz é isso, né, gente? Geralmente o começo dele nos clubes é promissor, costuma ir bem. É fato também que os times treinados por ele têm um estilo de jogo bem definido. É sempre o mesmo? É sempre o mesmo, mas tem um estilo de jogo bem definido. E se ele der sorte aí, o calendário ajudar, tipo de adversário que ele enfrentar, coisas do tipo, dá para ele tirar alguma coisa desse elenco do Fluminense. Mas não espero que vá longe, por exemplo, na Sul-Americana, não espero que brigue por vaga direta na Libertadores nesse Campeonato Brasileiro, mas vai fazer esse feijão com arroz. Até porque dos últimos elencos que ele teve em mãos, eu acredito que esse do Fluminense é o melhor qualificado. Mas perde bastante sem o Ganso, porque é o cara que encaixaria perfeitamente nesse estilo de jogo dele. E me surpreendeu, eu esperava menos resistência do Fluminense contra o Palmeiras, que também não fez a sua melhor partida, mesmo jogando diante da sua torcida. Poderia até ter saído atrás do placar se o Luiz Henrique tivesse convertido aquela chance que ele teve. Acabou não convertendo, o Dudu fez, mas me surpreende o poder de reação do Fluminense. Não esperava que depois do primeiro gol do Palmeiras o Flusão conseguisse buscar. Não é uma prática dos times do Fernando Diniz, né? Ele costuma se desestabilizar depois que toma o primeiro gol, mas não foi o que aconteceu. O Palmeiras que agora vai, pelo menos nas próximas semanas, conseguir jogar a Vera o Brasileirão, porque já está classificado na Libertadores, está bem encaminhado na Copa do Brasil, então tem tudo para dar um gás, por mais que tenha esse tropeço aí. Você acha que o Abel tem mais que focar no brasileiro, pelo menos nessas próximas 3 semanas, ou tem que dar uma descansada para esse elenco? Cara, pelo menos ele tem que fazer aquela gordura, né? Porque depois que o Palmeiras, ele tá firme em todas as competições que ele está disputando. Então, quando chegar um confronto mais difícil da Libertadores, da Copa do Brasil, ele ter o foco nessas competições e não ter aquele risco de tipo, eu tô no meio da tabela do brasileiro, se eu perder um jogo aqui, eu tô lascado. Então ele não tem o risco de comprometer tanto o elenco.
Verdão que com esse empate está Palmeiras 6 pontinhos, 13º, e o Fluminense atualmente é o 15º com 5 pontos também. Flusão que está em terceiro na Sul-Americana, hein? Vai ter que correr atrás se quiser classificar, e ambos jogam pela Copa do Brasil no meio de semana. Joel tá mandando chamar o Somália. Me ajuda aqui. Manda chamar o piado do Somália, caralho. Tivemos também clássico no Cerrado. Atlético Goianiense recebeu o Goiás e perdeu. Estava contando com uma vitória do Atlético nesse jogo, confesso. 1-0 pro Goiás, gol do Elvis. Não assisti esse jogo, né? Estava assistindo o jogo do Palmeiras, mas de qualquer maneira é um resultado que me surpreende. Até porque esse time do Goiás, acho eu, pior que o Atlético Goianiense. Só que o Atlético Goianiense começou muito mal esse Campeonato Brasileiro. Ainda não venceu em 5 rodadas. Complicado. E conseguiu se complicar na Sula também. Quero saber de você, Lucão, que também não viu esse jogo, que estava vendo o Palmeiras. Surpreso com essa vitória do Goiás, ou o clássico não tem essa de favoritismo? Qualquer um, independente do momento, vai embaçar pro outro lado? Eu tô surpreso. A questão do clássico não ter favorito beleza, é um ponto a ser discutido, mas eu tô surpreso pela maneira que foi o jogo. Que o Goiás fez gol não tinha nenhum minuto de jogo. E o Goiás jogou com um a menos desde os 25 do primeiro tempo. Então eu esperava que pelo menos o Atlético fosse empatar esse jogo. Criou chance, só deu o Atlético, até em questão da expulsão do jogador do Goiás. Mas é um começo do Atlético no campeonato bem decepcionante. É um time que parece que não tem aquela confiança de fechar a casinha, sabe? Alguns jogos, Botafogo, por exemplo, o time tava com a vitória na mão e deixou escapar ali no último lance do jogo contra o Defensa e Justiça. Quase toma um empate no final do jogo também. É um time que não consegue se segurar. Chega na metade do segundo tempo ali, o time começa a abrir as pernas. Não sei se é questão física, se é falha de posicionamento, mas é um time que precisa ligar o sinal de alerta já, porque senão vai sofrer com essa sequência negativa no começo do campeonato. Já sofre, né? Tem que abrir o olho, até porque o time do Goiás não é lá essas coisas. O Elvis abriu o placar no primeiro tempo e dali em diante o Atlético Goianiense pouco conseguiu render também. Vitória importante para o Goiás, que a briga é essa, né? Contra o rebaixamento nesse Campeonato Brasileiro. Mas aos pouquinhos vai conquistando um pontinho ali, um pontinho aqui. Então empatou na última rodada, agora venceu. Vai se tornando pelo menos competitivo nesse início de ano. E o Goianiense é isso. Sinal de alerta, tanto na Sula quanto no Brasileiro. Talvez esse time vai ter que optar, né? Por focar em uma competição, principalmente no segundo semestre, se conseguir se classificar na Sula. Porque elenco para brigar pelos dois não tem. E aí pode acabar se complicando no Brasileiro. Imagina o Atlético Goianiense, sei lá, chega na semi da Sul-Americana e cai no Brasileiro. Acredito que não seja essa a intenção do clube. O Goianiense, que está em 19º, 3 pontos em 5 rodadas, 3 empates. E o Goiás conseguiu dar uma respirada, foi para 16º, 5 pontinhos. Quem jogou mais, o seu Neymar na fase boa? Eu e o Neymar na fase boa? Eu. Ô Neto, eu na fase boa, eu. Lucão, vamos para a rodada de palpites? Bora. Nossa primeira leva de palpites. Semana de Copa do Brasil. Bate pronto, hein? Fala o jogo, fala o placar de ida, você fala quem passa e depois eu falo, beleza? Beleza. Começando com América Mineiro e CSA, 3-0 pro América Mineiro no jogo de ida. A América vai passar sem surpresa. Concordo também, até porque venceu de 3-0 lá. Azuriz e Bahia, primeiro jogo 0-0. O Bahia passa. Também acho que passa. O Bahia que é o Talvez- líder da então, Série B, né? Talvez sofra um pouquinho, mas eu acho que passa. Também acho que passa. Atlético Paranaense do Felipão e Tocantinópolis, 5-2 pro Atlético na primeira partida. Por mais que o Atlético tenha sofrido esses últimos tempos aí, eu acho que o Atlético passa pelo resultado que ele construiu. Concordo, Atlético passa. Juazeirense e Palmeiras, 2-1 Verdão no primeiro jogo. O Palmeiras passa. Só um desastre. Não, eu acho que eu vou mudar o palpite, hein? Porque o Palmeiras na Copa do Brasil, ultimamente, ele tem dado... Você vai zicar o Verdão? É isso mesmo? Vou zicar, vai dar Juazeirense. Talvez nos pênaltis, hein? Que é isso, velho? Pô, não, se fosse, sei lá, um outro time, até que é, mas Juazeirense, não consigo nem falar disso. Juazeirense, não tem como.
Não, eu vou de Palmeiras, vai. Acho que nessa o Palmeiras se safa. Tem também Ceará e Tombense. Ceará fez 2-0 na primeira partida. O Ceará, eu acredito que passe sem dificuldade. Flamengo e Altos, 2-1 pro Mengão, primeiro jogo. Cara, é um outro jogo também, pelo que o Flamengo não fez no primeiro jogo, é um jogo para se ficar de olho por tudo que vem acontecendo. Mas eu acho que o Flamengo passa. Se o Flamengo perder pro Altos, o Paulo Souza cai e o JJ assume. Pode cravar o que eu estou falando aqui. Se for eliminado, é o fim de Paulo Souza. E Vila Nova e Fluminense. Fluminense que quase passou um vexame no primeiro jogo, né? Tava tomando de 2-0, conseguiu buscar 3-2 pro Fusão no jogo de ida. Vai dar Vila Nova. Quê? Vai dar Vila Nova. Pô, você já vai zoar o trabalho do Diniz assim, logo de cara? Não, eu não vou zoar nada, porque quem vai zoar é ele. Pô, foi o que eu falei. Os 3-4 primeiros jogos do Diniz são bons. Esse é o terceiro, então ele ainda tá naquela média dele. Eu acho que o Fluminense passa. É aquele jogo, eu vejo um jogo assim, estilo aquele São Paulo e Mirassol, você vai lembrar, né? Infelizmente eu lembro. Então, eu não preciso dizer muita coisa, né? O Vila Nova venceu até pela última rodada da Série B, mas eu acho que agora o Fluminense também se salva, sabe? E nessa o Fluminense segura. E para fechar essa primeira rodada de palpites, Corinthians e Portuguesa do Rio de Janeiro, 1-1 primeiro jogo lá no Rio. Cara, eu acho que dá o Corinthians. Por mais que o time seja totalmente apático, eu acho que a vitória de hoje dá um gás pro Corinthians que vai jogar em casa, né? Então, Exato, também acho que dá Corinthians. O novo líder do Campeonato Brasileiro, hein? Timão assumindo a liderança com essa vitória contra o Bragantino fora de casa. Impressionante, só o São Paulo não ganha do Bragantino lá, né? exatamente. É tema para um outro episódio. Vamos continuar falando de Campeonato Brasileiro agora. Vamos falar agora das partidas que começaram às 18 horas. É foda, rei. Tá gravando? Tá gravando. Olha, você vai me desculpar, mas eu eu sou filho de boa família, não falo palavrão, não. Vamos começar com o Timão. Venceu lá no Nabi Abichedi. Esse nome é muito difícil de falar. Eu tenho a língua presa, é complicado. 1-0 pro Timão. Gol do Renato Augusto. Corinthians que de novo venceu o RB lá. Assume a liderança. Esse time do Vitor Pereira, aos trancos e barrancos, vai chegando, hein? Abre o olho. A gente que colocou aí outros times como favorito do brasileiro. Se essa galera não abrir o olho, eu acho que o Timão entra na briga, viu? De verdade. Cara, o Corinthians, por mais que seja aquele time apático, que é difícil de esperar isso do Corinthians, que até em casa, o vídeo exemplo, o jogo contra o Fortaleza, até em casa o time não estava apático, né? Por mais que seja esse time apático, ele tá ganhando. Não ganhou no meio de semana, mas cansou de perder gol. Hoje jogou praticamente com o time titular. Acho que um ou outro nome foi poupado, não foi relacionado. Mas o primeiro tempo desse jogo foi sofrido. O Bragantino com o time reserva ainda. O Bragantino que, inclusive, tá com o mesmo problema do Flamengo. Tem muito jogador lesionado, hein? O Arthur voltou hoje, né? Primeiro jogo do Arthur como titular desde a lesão. Foi. Voltou hoje. Ele, se eu não me engano, ele entrou no meio de semana contra o Vélez, mas voltar mesmo como titular, ele voltou hoje. E o time do Bragantino, ele jogou o time reserva. O Corinthians, ele fechou bem ali os espaços. Eu só assisti o primeiro tempo desse jogo, porque eu fui pro jogo do Santos, estava mais interessante. No primeiro tempo fechou bem os espaços ali, não deixou o Bragantino criar muito. E o segundo tempo saiu o gol do Renato Augusto. Deixa eu ver aqui. Que momento, foi bem no começo do segundo tempo. Aí eu acredito depois disso fechar a casinha, até porque o Corinthians não tem... Foi aos 9 do primeiro tempo, o gol do Renato Augusto. Segundo tempo. Segundo. Não tem a parte física do Corinthians, não tem aquela intensidade para ficar correndo por mais de um tempo, igual alguns times fazem, né? Então, fechou a casinha. Eu ia falar um negócio, mas eu acho que é bem polêmico. Eu acho que esse time... Por favor, tem que falar. Não tá parecido, pelo menos esse começo de trabalho. Não tá um pouco parecido com o time do Silvinho? Eu acho que tem similaridades, mas esse time é melhor ofensivamente. Eu acho que o Vitor Pereira, pelo menos nessa parte ofensiva, ele consegue tirar mais desses jogadores. Mas do meio para trás continua sendo inconsistente. Por mais que tenha vencido hoje,
é um time que ali atrás, o jogo, por exemplo, da Libertadores no meio de semana, se não é o Cássio, provavelmente o Corinthians teria perdido foi América de Cali? Foi o América de Cali, né? Deportivo Cali. Isso, Deportivo Cali. Provavelmente o time do Corinthians teria perdido, e acho difícil que tivesse ido atrás de um empate ali. Então precisa ajustar algumas coisas do meio para trás, mas do meio para frente entrega mais que o time do Silvinho. E o Vitor Pereira também sabe rodar o elenco, coisa que o Silvinho não sabia fazer. E é coisa que ele vai precisar muito, né? Porque exato. Hoje quase teve uma hora que o William caiu ali no chão no primeiro tempo. Eu já pensei, cara, se o William se machucar aí, o Corinthians vai sofrer muito para arrumar um substituto. Sim, e por exemplo, essa vitória contra o Bragantino. Né? Perdeu o Paulinho por lesão. Essa vitória contra o Bragantino hoje era a vitória-chave, porque se o Bragantino vence o Corinthians, o Bragantino ia a 11 pontos. Seria o líder do Brasileirão. Porque o Santos... vou pegar... Pode falar, né? Vou pegar a classificação aqui. Não, eu vi esse jogo contra o Vélez, também eu acho que pro Bragantino falta aquela casca que a gente falou do brasileiro lá, daqueles jogos importantes que o time meio que entregou ano passado, vamos assim dizer. Também vai faltar na Liberta, né? O time não tem experiência em competições em competições internacionais tem, porque ele foi vice-finalista da Sul, mas a Libertadores é totalmente diferente, então eu acho que o time... Você tem razão da Libertadores, viu? O Vélez tem 2 pontos, o Bragantino tem 5, tem 2 jogos ainda, então tem jogo. Aí o outro time que eu não lembro qual que é o outro time. É o Nacional. Que também tá, eu acho que com 5, não é? 4 pontinhos. Então, esse grupo tá totalmente embolado. O Bragantino, desses times, eu acho que é o que mais tem chance de passar junto com o Estudiantes. Também acho, concordo. Mas tem que jogar um pouco melhor, que até na partida contra o Vélez, beleza, buscou resultado, mas eu acho que o Vélez, ele leu muito bem a maneira do Bragantino jogar e meio que anulou o RB. Tanto que o primeiro tempo o Vélez poderia ter saído com mais gols. Agora, no Brasileiro, eu acho que o Bragantino ele vai ser mais ou menos o que a gente está vendo o Bragantino hoje. Eu acredito que se estenda pro restante do campeonato. Não tá ruim. O Bragantino hoje é o 4º colocado. Acho que vai ficar por ali o campeonato inteiro, sabe? Entre 4º e 6º, focando nas Copas e tentando o que dá no Campeonato Brasileiro. Então acho que tá errado também. E pro Timão, parabéns pro trabalho do Vitor Pereira, líder do Campeonato Brasileiro e líder do seu grupo na Libertadores, o grupo que não é fácil. Tá tudo embolado, né? O Corinthians tem 7 pontos e o Always Red, por exemplo, que é o último, tem 4. Então qualquer derrota ou vitória ali pode mudar toda a situação. Tem um jogo muito importante contra o Boca na Bombonera e depois joga contra o Always Red dentro de casa. Esse jogo contra o Boca é a chave, na verdade, do grupo, né? Sim. Se o Corinthians conseguir, no mínimo, um empate lá, tem grande chance de se classificar, no mínimo em segundo colocado. Vitor Pereira, então, como a gente comentou, rodando bem esse elenco, Corinthians não tem como ser ultrapassado na liderança do Brasileirão. Comentei sobre o Internacional está vencendo o Juventude 1-0, o gol do Vitão. Não é aquele da Luísa Sonza, é o zagueiro. 1-0 pro Inter, que tá indo a 11 pontinhos. Mano Menezes dando as caras lá no Rio Grande do Sul e conseguindo reerguer esse time do Inter. E pro Braga é isso, foco nas Copas e Campeonato Brasileiro, tira o que der daí. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. E vamos falar do Peixe também, Lucão. O Peixe que não está tudo isso na Sula, mas que no Brasileiro tá com tudo, 4-1 para cima do Cuiabá. Me surpreende esse placar, viu? 4-2 ou 4-1? Deixa eu ver aqui direito. Não, foi 4-1 mesmo. O gol o Cuiabá fez no finalzinho, mas foi anulado. Foi anulado o gol do Imperial, perfeito. Na Sula não tá tão bem, mas no Campeonato Brasileiro é o vice-líder. Era o vice-líder, né? Foi ultrapassado pelo Internacional. Mas esse time do Bustos está começando a ter uma identidade e vem jogando bem. Pode se classificar na Sul-Americana ainda. E para mim, a principal surpresa ao lado do Coritiba neste início de Campeonato Brasileiro. O que você tem a falar sobre o nosso glorioso alvinegro praiano? Fez valer o ditado, né, popular que caiu na Vila o Peixe Fuzila. Jogou muito bem. O Cuiabá surpreendeu ali fazendo, se eu não me engano, o Cuiabá saiu na frente com o gol do Alisson. Não, o Santos saiu na frente com o gol do Batistão, gol bonito, Isso. Inclusive. Aí o Cuiabá empatou, aí depois só deu Santos. Marcos Leonardo fez gol, o Angulo entrou no lugar dele, fez gol logo em seguida. E o Juan fez o último gol do Peixe. É Juan ou Rauan? Eu sempre tenho essa dúvida. É Juan? Eu acho que
Eu acho que é Juan. É um Juan meio estranho, mas continua sendo Juan. Ali, quando o Santos ele fez o segundo, o Cuiabá, ele em nenhum momento ele desistiu de jogar. Não vou falar que jogou bem, mas ele criou boas chances ali. E o Santos ele já está começando a ter a cara dos times do Bustos, que é um time que ele é muito. Como é que fala? Não é vertical, mas eu acho que é um time muito agudo, é um time que se movimenta muito, joga com uns meias bem abertos. Hoje o Goulart ele começou a titular e o que eu acho que ele espera que o Goulart faça é que ele meio que ele seja aquele cara do meio campo que busca o jogo, que dite o ritmo, só que o Você não Goulart acha que o Goulart tá gordo, não? Eu fiquei com essa impressão hoje. cara, é porque eu acho que o Goulart, depois da lesão que ele teve, prejudicou muito a parte física dele, né? Foi uma Ou lesão ele tem a bem. barriga alta, né? Tem uma galera que tem a barriga alta. Não é É, gordo, mas tem a barriga então, alta. entre ele e o Patrick, quem você acha que tá gordo? Pô, o Pantera Prenha, gente, É, tem nem o que então, falar. Sou mais o Goulart. inclusive o Pantera Prenha que acabou de entrar, ele e o Luciano, saiu o Nestor e eu não vi quem foi o outro saiu. André É, Anderson. Esse André Anderson e, também é horroroso. cara, a gente já vai tocar nesse assunto São Paulo para acabar com a nossa noite. Então, voltando ao Santos, o Santos tá voltando não, ele tá começando a ter a cara, o estilo de jogo que a gente esperava com a chegada do Bustos, com os reforços também. E vamos ver se esse time vai continuar nesse ritmo, né? Acho que tem tudo pra sim continuar, até porque tem uma molecada, sempre tem uma molecada muito boa nesse time do Santos, né? É padrão. E esse elenco que eu venho falando desde o começo do ano e sou criticado, este elenco do Santos não é ruim. Só precisava de um treinador que tivesse as características. E eu acho que o Bustos tem 4-1 pro Peixão. Peixão que tá muito vivo na Sul-Americana também, é o segundo colocado, só tem um pontinho a menos que o União La Calera. E se eu não me engano ainda tem confronto direto, então pode se classificar em primeiro do grupo. O Peixe que dorme então na terceira colocação, só não dorme se o São Paulo ganhar do Fortaleza, contra um Cuiabá que ficou estacionado ali, é o 11º colocado, tem 7 pontos. O Peixudo tem 10. Como é que tu recebe, por exemplo, a corneta que foi dada pelo Dourado, né? Que falou que não estava em campo. Corneta de quem? Do Dourado. Quem? Pois é, exatamente. Não sei quem é Dourado. Quem é Dourado? Vamos falar um pouquinho dos jogos que estão acontecendo agora, né, em tempo real. Estão jogando Juventude e Internacional lá em Caxias, 1-0 pro Inter, gol do Vitão que eu comentei. Time do Inter aí com o Mano que empatou com o Guairenha no meio de semana, inclusive tá até empatado em número de pontos lá no grupo da Sula, cada um tem 6 e vai conseguindo um bom resultado contra esse time do Juventude que lá é difícil de ser batido, né? Por mais que seja um time muito frágil. Como o resultado ainda não está concluído, quero saber de você, Mano Menezes, foi o nome certo para este processo de reconstrução do Internacional que se reforçou bem? O time do Inter não é tão ruim assim, não. Então, pelo que os trabalhos que deram certo do Inter, meio que a característica em si são bem parecidas. Eu tinha falado na semana passada do trabalho do Dair, que levou até o time a ser vice da Copa do Brasil. É um trabalho bem parecido, o Mano é um treinador consolidado já. Aparentemente o time já tá com a cara dele, porque o Inter deu 2 chutes no gol e um deles saiu o gol, né? Fora isso, o Juventude, ele aparentemente ele estava dominando as ações. Eu acho a questão do elenco do Inter, eu acho ele um pouco limitado ainda, em comparação que a gente via bem limitado. Mas vamos ver se pelo menos esse time consegue a classificação na Sula. Inclusive, teve muita reclamação desse jogo do Inter teve um lance polêmico lá, se eu não me engano, eu não lembro se foi do pênalti, alguma coisa do tipo, mas teve bastante reclamação. Ó, por exemplo, o time do Inter que entrou hoje em campo. Daniel no gol, Bustos, Bruno Mendes, Vitão e René. Aí você tem no meio Rodrigo Dourado, Edenilson, David e Carlos de Penha. Wanderson e Alemão. Não é tão ruim assim Cara, pra estar na situação que tava. já tá na situação, beleza, mas, por exemplo, se a gente comparar com o Santos, que você mesmo citou, que foi criticado por falar que esse time não é tão ruim, Sempre sou, né?
Não só por esse motivo. Não, o time do E- Santos é melhor que o time do Inter. Então, exato. Esse time do Inter, eu acho que se jogar um pouco melhor, eu acho que se classifica na Sula, mas Sim. Campeonato Brasileiro, bom, é porque é muito cedo para falar, né, que é começo de trabalho, do que vai ser esse time, né? Mas eu não vejo muitas aspirações assim pro time do Inter. E briga por uma vaguinha ali na pré-Libertadores, se tudo correr bem. E deve se classificar na Sul-Americana também. Sorridente Mano Menezes, né? Não perdeu com o Mano Menezes desde que ele chegou ao time do Inter. É o segundo ou terceiro jogo? É o terceiro jogo dele. Acho É. que foi a contratação certa, viu? É pelo que o mercado tá oferecendo, né? Tem o Cuca, mas o Cuca é aquele negócio que... Não, o Cuca quer a que- seleção, né? Não, o Cuca ele quer ganhar mais dinheiro. Também. Porque todo o trabalho que ele faz, que ele tem alguma coisa positiva, ele entrega o cargo, aí ele fica um tempo, aí oferecem o dobro do que ele ganhava, e assim vai. É um cara que, quando ele aposentar, ele tranquilamente vai viver de renda, sem passar sufoco. Disseram que o Tite queria ele como substituto na seleção, mas não acho que o Cuca é treinador de seleção. Eu também acho que não. É treinador de clube. E eu gosto do Mano Menezes, cara. Sei que serei criticado novamente, mas eu gosto do Mano. Não é um estilo de jogo que me agrada, mas tem lucro pra tudo, né? E geralmente dá futebol que não é bonito de se ver, mas costuma dar resultado. Tudo bem que os últimos trabalhos deles não foram lá essas coisas, né? E o Juventude é isso aí, né, galera? Um pontinho aqui, outro ali, não pode perder esses jogos dentro de casa, que são muito importantes. Vai perdendo pro Internacional, 12 do segundo tempo até o momento. Seu palpite, você acha que o Juventude busca esse empate ou que o Inter vai garantir os 3 pontinhos? Vai boletar mais uma vitória? Pelo que eu tô vendo aqui do jogo, eu acho que o Inter vai ganhar. Também acho. E digo mais, vai fazer mais um, vai ser 2-0 pro Inter. Aí eu já não acho tanto, mas eu acho que ganha. Internacional com essa vitória vai subindo aí para a vice-colocação, 11 pontos. E o time do Juventude, 18º, 3 pontinhos, mesma situação do Goianiense. 5 jogos e 3 empates para o time do Juventude. Uma questão que você acha. Não deixa ninguém falar. Não deixa falar, não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. Vamos falar agora Fortaleza e São Paulo, o jogo que é lá no Castelão. Está rolando aqui de fundo e, pelo que eu tô olhando de relance, mais uma partida deprimente do São Paulo. Você conseguiu assistir o jogo de meio de semana contra o Everton? Não cheguei a tempo. E pelo que eu não consegui nem ver, eu não tive estômago para ver os melhores momentos. É porque não teve, né? Então, e nem do jogo do Inter também. São lances assim que você não consegue manter focado. E tá sendo uma partida bem deprimente do São Paulo. Não. O São Paulo fora de casa é um caso à parte. É outro time, né? É outro time. O Fortaleza, eu falei que Fortaleza ganharia, mas o Fortaleza tem muitos problemas de execução, cara. Ficou nítido contra o River Plate no meio de semana, né? O Fortaleza mereceu muito ganhar aquele jogo, mas como toma as piores decisões possíveis no ataque? E foi pênalti, hein? Na quinta-feira. Foi muito pênalti, mas os caras não vão dar pênalti para time brasileiro, gente. Esquece. Libertadores sem VAR é isso aí. É sofrimento atrás de sofrimento. Não adianta, não vai dar pênalti. Foi muito pênalti, mas ele não vai marcar. Fortaleza que tá muito vivo na Libertadores ainda, né? Tem 2 jogos para ser disputado e ele tem 3 pontos de diferença pro Colo-Colo. Se ele vencer lá no Chile, tá resolvido, digamos assim, né? Até porque o outro jogo é contra o Alianza Lima. Em casa. Em casa, perfeito. E gol do São... Você, Lucas, zicou o Fortaleza. Gol do São Paulo. Luciano abre o placar aos 11 do segundo tempo. Parabéns aí, torcedores do Fortaleza que nos escutem. Cobrem o Lucas nas redes sociais. Ele acabou de zicar o Leão. Tudo bem que eu também apostaria numa vitória do Fortaleza hoje, mas eu acho que esse jogo vai ficar no empate, viu? Vai ficar no 1-1. Eu também acho que... Cara, é porque só deu Fortaleza no primeiro tempo. Sim. Então, eu não esperava outra coisa. Ô, Lucas, você quando frequenta o estádio do Morumbi faz parte do grupo de torcedores que gritam Luciano durante todo o tempo? Cara, eu nem grito. Perfeito, assim que é bom. Enfim, eu só costumo dar risada de alguns comentários da arquibancada. Você vai de amarela? Das últimas vezes eu fui, porque é meio que difícil ficar ali no organizado. Setor família, né? Eu acho que eu não tenho mais idade pra isso. A assistência dele, Igor Gomes, tão criticado pela torcida, viu? Destaque negativo, além do primeiro tempo de São Paulo nesse jogo, foi a lesão do Andrés, né? Exatamente, se machucou, entrou o Pablo Maia no lugar dele.
dele, ainda no primeiro tempo. Pablo Maia que caiu bastante de rendimento depois do final do... Normal, né? Muito jovem. Jogador nessa idade Sim. vai ter esse tipo de queda. Daqui a pouco ele volta a jogar bem, faz parte. Eu espero que volte a jogar bem. Espero que o André se recupere rápido. E espero também que o Sara se recupere rápido. O Sara que machucou o tornozelo. Foi na semana passada, né? Ele machucou o tornozelo. Tomara que ele volte rápido também. Que se tratando do departamento médico de São Paulo é meio difícil. E até pela lesão também, né? Tomara que volte, né? Porque se depender desse André Anderson aí, gente, eu não sei se o São Paulo vai atrás de cada cara. E agora voltando ao jogo de hoje, cara, se Fortaleza perder, já era para ter ligado a luz de alerta, mas se perder hoje vai ficar bem difícil, porque são 4 jogos. É a quarta? É a quarta rodada. É a quarta partida do Fortaleza. O Fortaleza, a quarta partida. E o Fortaleza não somou nenhum ponto. Acho que soma um hoje, mas de qualquer forma, tudo bem, tá jogando a Libertadores, mas fez um Campeonato Brasileiro no ano passado muito consistente, né? E agora tá patinando nesse começo de ano. Como eu comentei, o Fortaleza segue vivo na Libertadores, assim como o São Paulo está muito vivo na Sul-Americana. Tem 5 pontos de vantagem para o Everton, que é o vice-líder do grupo. Se tivesse vencido aquele jogo bizarro da quinta-feira, já estaria classificado, mas foi incompetente. O time reserva do São Paulo é horroroso. Alguém tem que entender o que está acontecendo com o Rigoni, bater um papo com o Crespo, pedir para devolver o cara, porque é impressionante um jogador cair tanto de uma temporada para outra. Mas, de qualquer forma, o São Paulo, que se vencer hoje, me surpreende e vai ali para as cabeças junto com o Internacional, ficar um pontinho do Corinthians. Essa que será a primeira vitória do São Paulo fora de casa no Brasileirão, se ela se concretizar, assim como também se o Fortaleza virar o jogo, seria a primeira vitória do Leão, aí do nosso querido Vojvoda, São Paulo do Rogério Ceni aí, indo atrás da sua primeira vitória fora de casa. Mereceu ganhar do Bragantino, hein? Mas não aconteceu. My equipe play very nice. The first time Iraq and the Saudi Africa play same, but the second time I have control the match. Enquanto isso também, Lucão, vamos falar de Avaí e Coritiba, que acontece amanhã na ressacada. Por que o Avaí só joga de segunda-feira? Queria entender isso. Tá acostumado já, né? Pô, é um bom ponto. Pô, jogou esses dias contra o Goiás segunda, já vai jogar de novo contra o Coritiba? De novo contra um time que subiu da Série B, inclusive, junto com ele, né? Ou contra um time de verde, hein? Também. Tem um padrão aí, viu? Vamos investigar, hein? Se jogar contra o Palmeiras, que também jogou a Série B de segunda-feira e é verde, talvez exista um padrão. Você acha que o Coritiba ganha amanhã do Avaí na ressacada? Eu acho que ganha. Por mais que o Avaí costuma surpreender, hein? Jogando em casa. Pro bem ou pro mal, né? Eu acho que o Avaí ganha do São Paulo quando jogar em casa. Mas isso daí tenho certeza. Com o gol do Muriqui e a assistência do Morato. Ave Maria, cara. E quase que o Juventude empata, hein? Com o Celso Pita. Bom atacante. 2-0 Coritiba amanhã, viu? O que você acha? Um gol em cada tempo. Eu vou com você. 2 gols também, pô. 2 gols de Aleph Manga, hein? Se o Coritiba vencer amanhã, ele vai pra 10 pontinhos, hein? Entra ali na briga do G4. Dos times ali, se chegar no G4, pra mim, hoje é o que mais merece. Sim, junto com o Corinthians eu concordo. É o que mais merece. E o Avaí, se vencer, vai pra 10 pontos também, meu caro. Ambos têm 7 pontos. Pintou o campeão. Pô, se o Avaí ficar na Série A, eu já tô surpreso. Desculpa aí o torcedor do Avaí, mas esse time do Avaí, ele é bem mais ou menos. Mais ou menos. Ó, eu tinha cravado 3 vitórias, né? Pro Avaí. Uma já foi. Ganhou 2, né, o Avaí? Então, falta uma só e depois é só resultados lastimáveis. É isso, eu espero muito que a torcida do Avaí vai te cobrar. Ó, já tem a do Fluminense, tem a do Avaí e você quase eliminou... Não, você eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, né? Foi. Aí, ó, já tem 3. Já tem 3. Tomara que você erre. E eles vão te cobrar lá no Instagram. Tomara que seja só no Instagram. Por favor, pessoal. Não cobra nem no Instagram. Para de ser doente, gente. É futebol. Sem cobrar as pessoas por causa de futebol, é um atestado de imbecilidade. Acho que o Léo Gamalho faz um amanhã e chega a 5 gols no Campeonato Brasileiro. Feliz com o gol, mas também não gostou. Você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Que merda, hein? Sabia não? Lucão, com esta partida, chegamos à
às 10, né? Aos 10 jogos desta quinta rodada de Brasileirão. Você gostou dessa rodada? Tá surpreso? Olha, eu achei ela um pouco abaixo pelo até Também os achei. os jogos principais assim. O jogo do Galo foi teoricamente foi bom, o jogo do Flamengo para mim foi o jogo da rodada, mas os jogos das 4 horas, o jogo do Palmeiras foi um pouco difícil de assistir, confesso. Porque inclusive que a gente esperava bem mais do Palmeiras, né? E o jogo do Atlético e só deu Atlético, mas daquele jeito. E os jogos da 18, tirando o jogo do Santos, só tem o do Corinthians. Então, o Santos jogou muito e o Corinthians, ele fez o que ele estava fazendo. Ele ganha, mas não empolga. O Santos foi a única partida que deu uma destoada, na verdade, né? O restante foi bem mais ou menos. Antes, então, de chegarmos ao final do episódio, vamos para a segunda rodada de palpites, seguindo com Copa do Brasil. Nossa, esse jogo aqui é difícil, hein? Cuiabá e Atlético Goianiense, 1-1 primeiro jogo. Porra, esse jogo eu acho que vai para os pênaltis. Eu acho que o primeiro jogo foi no Mato Grosso, né? Sim. Eu acho que dá Cuiabá. Eu também acho que dá Cuiabá. Fortaleza e Vitória 3-0 pro Leão no jogo de ida. Vai dar Fortaleza. Até também. Porque precisa muito, né? Principalmente se perder hoje. Exato, também acho que dá Leão. São Paulo e Juventude, 2-2 o primeiro jogo, o jogo de volta no Morumbi. Vai dar Juventude. Que é isso? 1-0 Juventude. Você tá muito polêmico. Eu vou de São Paulo, 1-0 São Paulo. Meu Deus, velho. Você tá doido pra realmente ser cobrado. Cruzeiro e Remo, Cabeludo perdeu o primeiro jogo por 2-1. Não, eu acho que dá Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro consegue buscar. Também acho. O Cruzeiro ganhou hoje, inclusive? Ganhou. Acho que foi 1-0, inclusive. Deixa eu ver aqui. Acho que foi o gol contra. Foi, 1-0. Rodrigo Ferreira contra. 1-0 pro Cabuloso. Cabuloso que tá empatado com o Bahia, né? 13 pontos pra cada um na Série B. O Grêmio ficou ali com 10. Qual que era o outro jogo? Santos e Coritiba. Bom jogo, hein? 1-0 pro Coxa no jogo de ida. Porra, bom jogo mesmo. Eu acho que vai pros pênaltis também, mas eu acho que dá Santos. Também vou apostar no Santos. Botafogo e Ceilândia 3-0 pro Fogão. Dá Botafogo. Também acho, sem sustos. Brasiliense e Galo. O Galo também fez 3-0 no primeiro jogo. Dá Atlético, por mais que dos últimos resultados aí no Brasileiro, dá Atlético. Concordo. E pra fechar, Bragantino e Goiás, o Braga. Bela camisa do Braga, inclusive, da New Balance. Esqueci de comentar. Sim, sim. Braga que também venceu o Goiás no primeiro jogo por 2-1. Dá Bragantino. A gente já viu que esse time do Goiás é bem difícil de esperar alguma coisa. Perfeito. Concordo contigo, também da Braga. Vamos ver aí, né, se acertamos. Tomara que você tenha tudo. Seu destaque da rodada, Lucão. Quero saber de você o calvo da rodada e também a sua principal decepção. O calvo da rodada é o Gatito, né? Que garantiu a vitória do Botafogo. Cara, decepção. Porra, bom ponto, hein? Eu acho que não tem um nome específico, vai mais pro Atlético Goianiense. Eu ia falar Fortaleza, mas como o jogo não acabou ainda, que o Fortaleza não pontuou ainda até o momento, mas a decepção pra mim é o Atlético Goianiense, que eu confesso que eu esperava mais. Calvo da rodada também vai pro Gatito, fechou o gol contra o Flamengo. Eu pensei no Léo Batistão, que jogou muita bola hoje também, talvez a melhor partida dele. E também tá começando a ficar calvo. Tem umas entradas ali também, tá parecido comigo, o Léo Batistão, mas eu ainda tenho mais cabelo. Enfim, mas também fica com o Gatito, o calvo da rodada. E a minha decepção vai pro time do Atlético Mineiro, que não jogou nada contra o América. Mas poderia ser pro Goianiense também, mas eu acho que a decepção maior fica pro Galo, até porque com o elenco que tem que entregar mais do que vem entregando, concorda? Concordo plenamente. Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? O Pelé... eu nem gostaria de estar respondendo isso, mas eu acho que tem umas pessoas que merecem ouvir. Pelé, a gente já sabe que ele só fala... Perfeito. Lucão, seu encerramento, por favor. Manda um abraço aí, um beijo pra todo mundo. Dia das Mães, é contigo. Eu vou repetir o Feliz Dia das Mães do começo do episódio. Aquele bordão de sempre, né? Segue lá nas redes, curta o nosso trabalho, se inscreve no canal, já divulga aí pra galera. Tem que ter volto a repetir, eu tô recebendo algumas mensagens bem positivas e algumas me xingando também por causa de microfone, mas são detalhes que a gente vai acertando. A gente vai arrumando com o tempo, gente, pelo amor de Deus. E
eu acredito que vocês notaram que o Will não está presente hoje. O Will, que ele tá, agora que o Diniz voltou a trabalhar, ele vai dedicar um tempo maior a seguir o seu mestre, né? Então talvez ele não apareça com tanta frequência, e talvez mais para frente também a gente chame algumas outras personalidades polêmicas para fazer parte aqui do nosso bate-papo. No mais é isso. Boa noite para todo mundo, para quem nos escuta, quem vai nos escutar, bom dia, boa tarde, boa noite, né? E é isso, espero que continue nos acompanhando. Perfeito. Antes de falar, gostaria de comentar que o Fortaleza empatou o jogo com Iago Pikachu. Falei que isso ia acontecer. Mas, e foi um golaço inclusive, viu? Não é por nada não. E também gostaria de desejar um feliz Dia das Mães para todo mundo que nos escuta, em especial para as minhas mamães, agradecê-las e agradecer também a audiência de todo mundo, como o Lucão comentou. Divulgue, independente de onde você esteja assistindo, comente e dê seus feedbacks para que a gente possa melhorar a cada episódio, beleza? Lucão, muito obrigado pela sua participação novamente. Nos vemos na próxima segunda-feira, né? Então vamos embalando mais uma edição. Obrigado pela participação e audiência de sempre a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.